meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Hebreus, capítulo de número 12, fala sobre perseverança. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de quê? De testemunhas. Olha só, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga glória a Deus. O que é isso? Nós somos cercados por testemunhas. E eu digo não só pessoas, mas até por espíritos. A Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor. Olha ele cercando aí, procurando uma maneira de entrar na nossa vida, de minar, de nos tragar. Mas então ele está vendo você, e ele vê o que você está falando. E muitas vezes a pessoa, ela fala derrota, já levanta de manhã cedo e diz: hoje não vai ser bom, fulano não presta, ciclano não vale nada, meu filho não tem jeito, meu casamento não tem mais jeito. E o diabo está ouvindo, e em cima disso ele vai trabalhar, ele vai fazer de tudo para lhe destruir. Está dizendo assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, não vá para o lado do pecado, não faz a coisa errada. Você ficar agorando o seu dia, falando o mal, o pior, o negativo, você está cometendo um erro. Esse erro é um pecado, você está errando o alvo. Quem mandou você falar negativo desse jeito? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Cadê Jesus falando negativo? Que dia que ele pregou negativo? Vocês já ouviram alguma pregação negativa de Jesus? Não tem. Você não vai achar. A pregação de Jesus é sempre para ajudar, sempre positiva. É boas novas. E como nós estamos falando de exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E se você quer vencer diante das tribulações, você só vai conseguir vencer seguindo o exemplo de Jesus. Porque se você não seguir o exemplo de Jesus, diante das tribulações, você vai emborcar, você vai desanimar, você vai ser frouxo. E se tu te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Você não pode ser frouxo, você tem que ser mais valente do que o valente. Nós estamos rodeados de pecado. Direto o Satanás faz assim, briga com o marido, briga com a esposa, maltrata. Isso é o diabo, querendo aprontar confusão. Aí os dois brigam, aí já dorme separado, já não se falam mais. Aí ela já bota na cabeça: tomara que ele morra logo, que aí eu arrumo outro. Não é, esse não é o caminho. Isso é um pecado, né, que o diabo está botando na sua vida. Fuja desse pecado. E está dizendo aqui, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. Ele falou: vinde a mim como estás, e vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, e eu vos... Quer dizer, você não vai ficar do mesmo jeito, vai mudar. Então corra para essa mudança. Você não pode ficar esperando acontecer, você vai fazer acontecer essa mudança. Você tem dado um bom testemunho? Não precisa responder para mim. Analise sua vida. Isso aqui não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de orientação. Olhe para a sua vida, faça uma autoanálise. Será que lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, você tem dado um bom testemunho?
Porque você está orando pedindo para Deus abençoar, mas você está fazendo a vontade do diabo lá na sua casa. Você tem que fazer a vontade de Deus, não é só aqui não. Tem que fazer a vontade de Deus lá na sua casa. Seja de Deus não só dentro da igreja, seja de Deus aonde você estiver. Então aqui nós temos que correr a carreira que nos foi proposta. Versículo 2, olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador do quê? Da fé. E nós temos não só que aprender sobre a fé, nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Senão é igual a pessoa vai para a escola, o professor enche de matéria e só fala aquela falação, e nunca tem prática do que é falado. Aquilo ali não vai valer nada lá na frente. A pessoa esquece tudo, não praticou. Tem que praticar. Está aqui, Jesus, ele foi autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Quer dizer, qual era a proposta que Jesus tinha? O que foi proposto a ele? Teu nome poderoso, sentar à direita do Deus Pai todo poderoso. Mas para ele ter esse gozo, ou seja, essa recompensa, esse benefício, ele teve que fazer isso aqui, suportou o quê? A cruz, desprezando a afronta, e o quê? E assentou-se à destra do trono de quem? De Deus. Quer dizer, ele teve que desprezar até a afronta. Ele foi muito afrontado, mas ele desprezou, ele não ligou porque as pessoas falaram. Falaram tão mal dele, ele não estava nem aí. E você, analise, você é aquela pessoa que acha ruim quando falam mal de você? Você não está seguindo o exemplo de Jesus. Ministro, como é que eu faço? Deixa falar. Eles vão falando, você viva bem a sua vida. Coma, beba, durma, sirva a Deus, trabalhe, ganhe dinheiro, aproveita a vida que Deus lhe deu, que aqui é uma só. Agora você fica ligando o que os outros estão falando. Larga para lá. Larga de ser bobo. Primeiro que ninguém tem nada a ver com sua vida. Você não tem que dar satisfação para ninguém, não são eles que pagam suas contas. Você tem que dar satisfação a quem? A Deus, porque falar mal, sempre vai ter gente falando mal. Não importa, se você for derrotado, vão falar mal. Se você for vitorioso, vão falar mal. Se é baixo, vão falar mal que você é baixinho. Se for grande, vão falar mal que você é grande. É sempre assim. Não ligue não. Jesus não ligou para a afronta. Está dizendo que ele desprezou a afronta. Olha só. E ele assentou à destra do trono de Deus. Diga glória a Deus. Aí diz no versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quer dizer, ele suportou tanta coisa, mas ele não enfraqueceu, ele não desfaleceu, ele não desanimou. E hoje em dia o que a gente mais vê é gente que perdeu a fé, é gente que desanimou, é gente que enfraqueceu. As pessoas estão ficando fracas, desanimadas, sabe? E sem fé. Não estão seguindo o exemplo de Jesus. Siga o exemplo dele. Você vai ser forte, você vai ser invencível. Tudo que vier contra você, olha, vai bater e cair por terra, porque a vitória é sua. Diga, a vitória é minha. Diga, nada e ninguém vai me atrapalhar. Diga, o meu Deus, ele vai me honrar. Vai ou não vai? Meu Brasil.